E pessoal do clube, tudo bem? Hoje vamos estar conversando aqui com uma convidada especial acerca de chamado. Todo mundo, todo cristão, pelo menos, tem esse desejo de conhecer o seu chamado. Nós sabemos que temos um chamado geral, todo mundo, né, de glorificar a Deus, mas também temos nossos chamados específicos. E nós vamos estar falando sobre isso hoje, chamado específico, como descobrir e tal. E a gente vai conversar com a Vitória Rezende, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês e vai dizer como é que ela descobriu o chamado dela. E a gente vai estar conversando sobre isso. Então, oi, tudo bem, Vitória? Eu queria pedir a você para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você para a gente. Obrigada, Lívia. Como você disse, né, o meu nome é Vitória. Eu sou Vitória Rezende, tenho 28 anos. Eu sou engenheira civil de formação, mas eu não atuo na área já há 3 anos, porque agora eu sou escritora, que é um dos chamados que Deus me deu. Eu sou cristã desde 2012 e tive uma experiência incrível com Deus através de uma tentativa de suicídio. E a partir daí eu encontrei, sabe, assim, o Espírito Santo de verdade. Eu comecei a ter a intimidade direta com ele em vez de algo terceirizado, né, assim, ou pela igreja, ou por mãe, por alguém. Mas essa sou eu, sou casada desde 2018 também com o Marcos Rezende. Ah, que legal. Eu queria saber de você, assim, as pessoas falam muito sobre chamado, principalmente todo mundo tem esse desejo muito grande de descobrir, assim, o seu chamado, aquilo que Deus criou, não é cada um para ser o seu chamado único. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso. Você pensava muito sobre isso, sobre chamado, logo após você se converter, ou até mesmo antes, sobre aquilo que Deus tinha para a sua vida? Eu acho que todo mundo, em algum momento, né, entra em crise para descobrir qual é o seu chamado, e sim, eu tive alguns anos de crise. Eu lembro que quando eu me converti, Deus ele me falou que eu tinha um chamado para crianças e órfãos. Isso foi claro, foi muito rápido, mas não era algo com que eu poderia trabalhar, né? Assim, não era algo que eu me via trabalhando para receber algo financeiramente. Mas eu me envolvi nessa área, lá dentro da igreja e fora também. E eu sigo esse chamado sempre, porque é algo que eu amo e é algo que eu tenho certeza que veio de Deus para mim. Mas como eu disse, né, eu sou engenheira civil, eu estava na faculdade nesse meio tempo, me formei, abri uma empresa e me senti vazia, sabe? Às vezes eu pensava e falava, nossa Deus, eu não estou sendo usada pelo Senhor, sabe? Eu sei que tem muito mais para o Senhor fazer através de mim, no meu trabalho, na minha vida profissional, e eu não me sinto em paz, eu não quero isso para mim, eu não sei o que eu quero, eu preciso descobrir o que eu quero. E aí eu senti que eu precisava sair dessa empresa, fiquei desempregada 2 anos, e nesse tempo eu fiquei orando muito para descobrir o que eu gostava, sabe? O que eu queria fazer na minha vida profissional. E eu fiquei desempregada, e então eu comecei a zerar o Netflix e não tinha mais o que fazer. E eu não tinha o hábito de leitura, e aí eu descobri uma série, a série Cris, acho que você conhece, né? Da Robin Gunn, e eu comecei a ler e eu achei muito legal, porque não era só uma ficção, sabe? Era uma ficção cristã, era um tipo de livro que eu não só me divertia, mas eu crescia e aprendia com Deus também. E aí, quando eu terminei todos os livros dela, eu olhei para Deus e falei assim, tá, e aí, o que mais? Eu quero mais livros assim, porque eu me apaixonei por esse tipo de leitura. Foram os livros que me fizeram me apaixonar pela leitura, inclusive. E aí, um dia, eu reclamando para Deus que não tinha uma variedade muito grande desse estilo, né, ficção cristã, que eu gostasse, Deus virou para mim e falou assim, ok, então escreve o livro que você quer ler. Só que sou engenheira civil, eu gosto de matemática, e eu era péssima em português e redação, sabe? O meu convite de formatura, sabe aquele santinho? Eu lembro que eu copiei da internet, porque eu não escrevi nem, sei lá, 500 caracteres direito. E aí eu ri, né? Eu pensei, Deus tá brincando comigo, porque com certeza não é verdade. E foram se passando, assim, os meses, os dias, e aí Deus foi confirmando que era isso que Ele queria pra mim. E por mais que eu fugia, né, eu fiquei meio sem acreditar durante um tempo, quando algo vem dele, você sabe que vem dele.
você não tem dúvida, sabe, quando ele está falando com você. E então eu comecei a escrever, desisti várias outras vezes, mas Deus via lá, segurava minha mão com paciência e falava: filha, é isso que eu quero para você. Um dia eu tive um sonho com a história, e quando eu acordei, Deus virou para mim e falou assim: eu quero que você escreva essa história e o título vai se chamar Uma Nova Esperança. Então, assim, Deus já me entregou de bandeja, sabe? Aí você sonhou isso, peraí, recapitulando só. Você sonhou isso, que Deus queria que você escrevesse um livro, inclusive te deu o título do livro, é isso? Não, Deus me falou várias vezes para eu escrever um livro. E o sonho foi, eu já sabia que eu precisava escrever um livro, só que o sonho foi com a história do primeiro capítulo. E aí, quando eu acordei, ele me falou o título do livro. Me diz como que Deus me falou? O seu título do livro. Como é que foi que você sentiu que Deus estava falando com você sobre o título do livro? Ok. Quando eu acordei, eu fiquei pensando na história, porque é um pouco sobre órfãos, sabe? E é algo que Deus vem falando comigo já há muitos anos. E eu achei incrível, assim, o sonho que eu tive. E eu senti no meu coração, assim, foi como se ele estivesse falando, sussurrando no meu ouvido, para eu escrever esse título. E do nada eu pensei, Uma Nova Esperança. E aí Deus, eu não sei como, ele simplesmente confirmou no meu coração e na minha mente, assim, foi muito sobrenatural, sabe? Não foi assim algo, foi, não sei, tenho dúvida. Não, eu tenho certeza absoluta de que Deus falou comigo o título Uma Nova Esperança naquele dia para eu escrever o livro. Não sei explicar. Foi assim. Você nunca teve nenhum momento dúvidas, porque a gente às vezes na caminhada fica na dúvida, será que é isso mesmo? Será que, enfim, que eu entendi direito? Ou seja, você sempre teve essa certeza que era esse o chamado, o sonho de Deus para você, que seria que você escrevesse, certo? Certo. Olha, eu não tive dúvida em momento algum, mas eu não me senti capacitada durante muito tempo. Eu acho que durante um ano da minha vida, do dia que Deus falou para eu escrever a primeira vez, um ano depois, eu passei esse ano inteiro desistindo, sabe? Dizendo não para Deus, porque eu começava a escrever e eu achava péssimo. E aí eu falava: não, Deus, não é possível. Olha aqui, o Senhor não pode me usar para isso, porque eu não sou boa para isso. E, nossa, ontem, inclusive, eu li um texto da Bíblia que diz assim que Deus, ele não só chama a gente, né, mas ele capacita para que a gente possa ser usado por ele, né, nas áreas e nos dar os dons. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu realmente era péssima. Eu fiz alguns cursos, óbvio, aprimorei, mas o meu livro, modéstia à parte, ficou muito legal, não por minha causa, mas porque o Espírito Santo me capacitou de verdade. Foi completamente sobrenatural o que aconteceu com esse livro. Uau, que legal. Eu sabia um pouquinho, né, da sua história, que eu vi assim através de vídeos e tal no Insta, mas assim com todos os detalhes é a primeira vez. E assim, Vitória, o que você aconselha para aquelas pessoas que estão ainda se sentem meio que buscando o seu chamado? Você dá alguma dica? O que você aconselha a essas pessoas que estão buscando encontrar o seu chamado em Deus, o propósito da vida delas? Olha, eu aconselho que você não tente buscar atalhos, sabe? Eu acho que a única pessoa que pode te atrasar do processo e do milagre de Deus é somente você na sua vida. Então, senta o joelho no chão e ora, sabe? Espera o Espírito Santo te responder e tenha fé, porque Deus, ele não é um Deus de metade, sabe? Ele vai cumprir aquilo que ele preparou para sua vida. E enquanto isso, né, eu li um livro, eu criei um hábito na minha vida que se chama Páginas Matinais. E através dessas páginas matinais, que são escrever 3 páginas por dia, o que vem à nossa mente mesmo, não é um diário, é só o que está passando pela nossa cabeça. Eu descobri, né, assim, que Deus estava falando várias vezes comigo que eu precisava escrever esse livro. Então, talvez você só precisa se conhecer melhor, sabe? Então,
não desiste. Não desiste de buscar a Deus, não desiste de orar e de perguntar para Ele, porque Ele vai te responder. É isso. Realmente é uma questão também assim de fé, de perseverança, de que você está no caminho, né? Que o Senhor, mesmo como você falou, Ele capacita, Ele dá, Ele completa a obra, né? A gente acha que a gente é pela nossa força, que a gente conquista, que a gente consegue, mas não. Ele começa a obra em nós e Ele completa, né? Então, Ele assim, completa. é incrível. E algum livro que você indica sobre o tema, sobre chamado, que você tenha lido, que tenha te edificado? Olha, sobre chamado, não. Esse livro que eu comentei, né, sobre as páginas matinais, eu indico muito. É esse livro aqui, ó, O Caminho do Artista. Nesse livro, eu aprendi a me conhecer melhor e eu aprendi a identificar com mais facilidade quando o Espírito Santo fala comigo. Então, eu recomendo muito que você leia ele e que você coloque em prática os passo a passo, sabe? Que a autora diz. É um curso, na verdade, que ela transformou em livro e é um curso incrível que vai te fazer te conhecer melhor e vai fazer você chegar no seu chamado mais rápido. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, espero que aconteça com você. Mas eu indico, sim, esse livro, O Caminho do Artista, porque ele, assim, com a oração, mudou a minha vida. Qual é o nome do autor que você falou? Julia Cameron. Legal. Eu te perguntar, fala um pouquinho mais sobre o teu livro, para a gente conhecer um pouquinho, depois eu vou deixar suas redes sociais também aqui embaixo, para as pessoas te conhecerem. Fala um pouquinho sobre a história, sem dar spoiler, né? Lógico. Conta para a gente. Esse é o meu livro, Uma Nova Esperança. Eu conto a história de 5 personagens principais, né? 5 meninas que são órfãs e que elas foram exploradas desde a infância e que um dia, né, o primeiro capítulo já é a fuga delas, elas conseguem fugir desse lugar e elas encontram uma cidade e uma família para apoiá-las e para cuidar delas, né, e para recomeçar a vida delas. E a personagem principal, que se chama Ana Paula, uma das 5, ela tem aversão a Deus, porque ela foi abandonada por todas as pessoas que ela conhece, né? Ela foi explorada, ela foi rejeitada, então ela decidiu na vida dela não acreditar em Deus porque ela não queria que mais uma pessoa na vida dela rejeitasse ela, sabe? E esse livro conta muito a história de como aconteceu com elas e como o Espírito Santo agiu na vida delas para que elas pudessem ter uma experiência com o Senhor mesmo, para que ela quebrasse, sabe, essa dor que ela tinha no coração e esse preconceito de que o Espírito Santo não olhava para ela e não via ela. Então, é um recomeço mesmo, né? Assim como o título diz, uma esperança nova para as pessoas, para que para você entender que o Espírito Santo está ali, em todo lugar, independente da situação que você esteja vivendo. É isso. Amém, que lindo. Realmente é uma nova esperança para a vida de algumas pessoas. Com certeza, esse livro vai, com certeza, edificar muitas pessoas, né? Se Deus te colocou esse projeto e todo esse consumado praticamente, né? Já deu tudo assim de bandeja para você, o tema, e te mostrou tão claramente, com certeza ele vai usar esse instrumento de forma maravilhosa na vida de pessoas. Que você é obrigada pela sua escrita, pela leitura do seu livro. E se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais da Vitória, que no caso é o Instagram. Você tem mais alguma rede que você segue, que você está nas redes sociais? Não, a mais atualizada mesmo, que eu tô lá todos os dias, é no Instagram. Tá, então vamos deixar aqui essas redes baixas, caso você queira conversar com ela, saber qual é a editora do seu livro, Vitória. Não tem editora, eu fiz tudo por conta própria mesmo. Foi autonomamente. Foi desafiador, mas fiz tudo por conta própria. Uau, que legal. Com certeza que Deus use esse instrumento na vida de muitas pessoas e que seja uma bênção.
Eu quero te agradecer muito, Vitória, por ter se disponibilizado a conversar um pouquinho conosco, a falar um pouquinho dos seus projetos, do seu projeto, né? E com certeza Deus vai te usar para outros projetos no futuro e já está te usando, com certeza. E coisas maravilhosas virão dessa parceria sua e do Espírito Santo. Então, é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha, deixe teu comentário aqui embaixo. Não esquece, subscreve o canal se você ainda não está subscrito e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.